Você sente ansiedade pelas suas crianças ou adolescentes antes das provas? E a gente pensa também no vestibular, né? Caso esteja passando por isso aí na sua casa, pode responder. Ó, mande suas dúvidas, seus depoimentos, suas curiosidades no nosso WhatsApp 12997167989 com a hashtag falando nisso, tá? Para concorrer a um par de ingressos para o Cinemark. Não esquece a hashtag falando nisso. Tudo juntinho, tá certo? Até manda uma foto da sua criança estudando. A gente ama ver as crianças de uniforme. É verdade. Ou os adolescentes, tá certo? Porque realmente a gente já está naquela fase do ano, né, em que a ansiedade acaba aumentando para quem vai fazer o Enem ou até mesmo o vestibular. É pressão da família, é a cobrança interna, né, também, é o cronômetro correndo, mas calma, calma que vai dar certo. Respira, né? Porque com a preparação certa é possível chegar na prova mais confiante. Então a gente quer ajudar você a entender esse processo com a educadora que é referência aqui da gente, Raíris Faete. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa. Bem-vinda, Raíris. Muito obrigada. E sim, né? É possível, como a Ana disse, vai dar certo. Já deu. Certo. Vamos começar pelo Isso básico mesmo, porque já está chegando. O Enem já é agora em novembro. Isso. Estamos já no meio de agosto, né? Vamos responder a seguinte pergunta: ainda dá tempo de estudar? Dá. Mesmo para quem não começou? Isso, a gente tem quase exatamente 3 meses, né? Quase. Hoje é dia 13. Hoje é dia 13. Isso, então 3 meses e 3 dias, né? A última prova do Enem é dia 16 de novembro, mas com certeza ainda dá tempo, né? Montando um planejamento, um cronograma de estudos que priorize, claro, aqueles assuntos que mais caem e lembrando que são os assuntos que mais caem, mas os assuntos mais fáceis, porque a metodologia, a estatística do Enem prioriza as questões mais simples. Então, quando o candidato ele acerta uma quantidade maior de questões fáceis, a nota dele é maior. Sim. Olha que interessante. Aliás, a Raíris daqui a pouquinho vai compartilhar com a gente mostra ao vivo, mas quem quiser pode pedir pelo nosso WhatsApp, a gente vai encaminhar um cronograma de estudos para vocês. Agora, pensando, a gente está falando que de Enem e vestibular, é um preparo diferente para uma coisa e para outra? Tem que ter estratégias diferentes? Tem. O Enem ele é uma prova muito diferente das demais provas tradicionais, né? Dos vestibulares tradicionais, principalmente aqui no estado de São Paulo, como a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, né? Os próprios vestibulares das FATECs também. Cada prova exige um conhecimento, um foco diferente, né? E o Enem é a estratégia mais sofisticada, digamos assim, apesar dos vestibulares paulistas ainda serem os mais difíceis em relação a aprofundamento de conteúdo. Tem essa diferença de dificuldade ainda, né? Exato. Raíris, qual que é o maior erro que os estudantes cometem nessa fase? Nesse processo aí de estudo? Certo, ficar perdido, né? Querer fazer 3 anos em 3 meses, né? O projeto já está cá. 3 anos em 3 meses. Parece a gente querendo emagrecer, né, gente? Exato. Nossa, é verdade. 3 dias. É tipo isso. Esse é o maior erro para qualquer coisa na vida. Total. E não adianta nada. Não adianta nada. Só frustra. Exatamente. Exato. E aumenta muito a ansiedade, né? Porque o aluno ele se depara nesse momento, nessa época, com uma quantidade imensa de conteúdos. Ele não sabe como priorizar, como fazer a gestão do tempo, por onde começar. Aí ele acha que vai conseguir em 3 meses estudar 12 horas por dia, de domingo a domingo, e aí vira o caos, né? Então, respondendo a sua pergunta, Ana, com certeza querer fazer tudo nessa reta final sem priorização. Vamos pensar então no foco, né? Dependendo do curso que a pessoa vai fazer ou tentar, seja vestibular ou Enem, como fazer essa divisão? É bacana dividir por horários no dia, estuda tudo. Hoje é só matemática, amanhã é só português. Ou é legal dar uma variada? Legal. O primeiro objeto de análise, Lucas, precisa ser um documento que as universidades que participam do SISU disponibilizam nos próprios sites, chamado termo de adesão. Os termos de adesão, eles evidenciam e colocam os pesos que cada matéria tem para cada curso. Esse é o primeiro norteador. Então, vamos supor que eu vou prestar o vestibular para o curso de nutrição da Federal de Minas Gerais. Esse é o meu objetivo. Então, tem que entrar no site da UFMG, ver o termo de adesão e entender quais são os pesos para esse curso. Porque, por exemplo, Ciências da Natureza pode ter peso 2 ou peso 3, enquanto Ciências Humanas para esse curso pode ter peso 1. Então, aquelas áreas que têm um peso maior
vão ser os orientadores da priorização desse planejamento de estudos para o aluno. Então, se ciências da natureza tem um peso maior, o aluno vai dedicar mais tempo para o estudo dessas matérias. Então depende muito do seu propósito, Exato. né? Para onde você está direcionando aí esse estudo. Exato. E a gente estava falando sobre as horas, né? Que o maior erro também é estudar 15 horas, achar que vai conseguir fazer tudo. Mas existe um mínimo de horas por dia que precisa ser estudado, assim, para que a coisa tenha um bom resultado? Excelente pergunta, Ana. Existe sim. Inclusive, eu coloquei no cronograma para vocês aí de casa, viu? Tá tudo bem detalhado. 2 horinhas, 3 horinhas no mínimo para dar conta, né? Mesmo que agora seja reta final, seja revisão, seja importante revisar assuntos e não querer aprender tudo de uma vez, né? Sim, existe um tempo mínimo aí de 2 a 3 horinhas, incluindo um pouquinho aí dos finais de semana. Pensar no ambiente de estudo, porque muitas vezes, né, a gente tem gente que mora numa casa muito grande, aí tem um quarto só para a pessoa, às vezes acaba dividindo o quarto com o irmão ou com a família toda, vai em saber, né? Cada um tem uma realidade. Como proporcionar para a criança e para o adolescente um ambiente em que ele vai estudar e conseguir entender o que ele está fazendo, sem que barulhos externos atrapalhem ou até tirem a atenção? É difícil, tem gente que só consegue estudar com televisão, com não sei o que é um hábito errado também. Né? É super errado, né, Ana? Por quê? Porque na hora da prova, do vestibular mesmo, né, não vai ter fone, não vai ter televisão, não vai ter o celular próximo, né? Pode ser sim que na hora, né, da prova tem uma batucada, tem um caminhão de lixo passando e aí o aluno ele precisa, né, estar habituado e saber lidar com essas adversidades. Então, o que nós temos hoje no controle ali do ambiente de estudo dos alunos, né? Que ele não vai ter na hora da prova, são os eletrônicos, é televisão, computador, né? O reloginho digital, o celular, isso realmente precisa ser tirado do ambiente de estudos, né? Agora é até bom, né? Um barulhinho ali para o aluno se acostumar com a adversidade, porque vai que na hora da prova aparece alguma coisa. Tem que estar preparado para qualquer coisa, né? Exatamente. Olha, aproveitando para você se preparar também, eu vou deixar o Instagram da Raíris, tá? Que é o curso.rairisfaete, para você poder tirar todas essas dúvidas, mamães e papais e avós também que estão querendo melhorar esse processo para os seus filhos. Entre em contato com a Raíris Faete, @curso.rairisfaete, que ela posta muita coisa desse assunto. Educadora referência aqui na nossa região, tá bom? Eu tô aqui no Açaí Colinas com o Guilhermo, que tem 15 anos, daqui a pouco vai começar a prestar vestibular. Guilherme, você já tem um cronograma de estudos, por exemplo? Você consegue se organizar já desde já? Eu tô no primeiro ano e a escola tá meio puxada e aí eu tô tentando desenvolver esse cronograma de estudos. Aí eu tô tentando estudar todo dia a aula que eu estudei no dia. E esse ano eu vou fazer o Enem para testar, para ver se eu vou conseguir me adaptar. Olha que legal, então você pode não estar na idade exatamente de entrar na faculdade, mas você pode estar se preparando com os exercícios da escola e tudo mais. Qual o melhor cronograma para se ter, para se preparar ao longo dos anos, para chegar nessa hora e arrasar no vestibular? Que legal. O Guilherme está no caminho certo, ele está fazendo a tarefa mínima, né? O professor Pierluigi, né, que fundou essa nomenclatura pela primeira vez, né, da tarefa mínima, que é o famoso aula dada, aula estudada hoje. E o hoje, ele é obrigatório, porque é uma questão de memorização, né? Existe toda uma questão fisiológica por trás. É muito legal, eu lembro desse exemplo do Divertidamente, aquele filme. Sim. Lembra quando a menininha dormia e aí vinha os Divertidamente selecionando as bolinhas, as que ficavam na cabecinha, as que iam embora? Sim. A tarefa mínima ela serve para isso, para que as bolinhas da informação da aula do dia fiquem na cabeça. Então esse filme ele ilustra exatamente o que é a tarefa mínima. Parabéns aí, né, para o Guilherme, tá no caminho certo. Também, né? Com exato, certeza. Exato. Agora nessa reta final a gente pensa assim: será que eu aprendi tudo que eu precisava? Então, é o momento de tentar aprender aquilo que acha que não aprendeu, ou é melhor revisar o que já sabe? Tem como escolher um ou outro? Tem sim, os dois, né? Dois. Aquilo que é muito importante, extremamente importante e ainda não foi aprendido, precisa aprender. Porque são aqueles assuntos que você sabe que vai abrir a prova do Enem e vai se deparar com uma questão sobre aquele assunto. E revisar, solidificar aqueles assuntos, né, que já estão frescos, aprendidos
conteúdos, mas que precisam de uma lapidada. Então, dá para fazer as duas coisas se fizer uma boa gestão de tempo, né? Então, claro, a gestão de tempo, ela precisa refletir o peso, né, dos conteúdos em relação à sua escolha, como nós falamos anteriormente, e precisa refletir também a recorrência dos assuntos. Então, aqueles assuntos que mais caem e que o aluno tem mais dificuldade, eles precisam ser abordados por mais tempo nesse cronograma aí de reta final. Então, são várias dicas que a gente está dando aqui, né, para que o aluno consiga ir priorizando, escolhendo, selecionando, elegendo os assuntos mais importantes para ele estar preparado aí para a prova daqui a 3 meses. Não, e a nossa enquete do dia fala sobre a ansiedade dos pais, né, dos avós, tal, que a gente já vai falar sobre isso, inclusive. Mas o que eu quero saber é do próprio estudante, porque também tem a parte emocional, né? Assim, que fica ansioso e para manter a calma na hora da prova, na hora do estudo. Como manter essa ansiedade em dia controlada? Exato, Ana. Eu falo que passar no vestibular envolve 3 aspectos, o emocional, de conteúdo e o estratégico, né? Em relação ao emocional, a gente tem que diferenciar o que é ansiedade de fato e o estado ansioso. O estado ansioso, ele não é patológico, é aquele friozinho na barriga que eu sinto todas as vezes que eu venho participado falando nisso. Ele é o estado ansioso que deixa a gente em alerta, a gente mais ligado, né? Então, ele é bom. Então, quando o aluno, ele sente, né, aquele friozinho na barriga, mas se dá aquele gás, aquela motivação, bacana, ótimo. É um estado normal e ele é até positivo. Agora, quando começa a dor de barriga, a tremedeira, a paralisação, né? O aluno, ele realmente desliga, fica em off, dá aquela tela preta, aí ele precisa procurar um profissional para fazer um trabalho bem bacana de sprint, né? Nessa reta final, para que ele consiga ter ferramentas que controle esse nervosismo exacerbado. Por falar em ferramenta de estudo, vamos colocar aqui para vocês um cronograma que a Raíris criou e desenvolveu, tá? Isso daqui está com a gente aqui no nosso celular e pode ir para o seu. É só você pedir para a gente. Gustavo, coloca o número aqui em cima, por favor. 12997167989. Obrigado. Porque aí você pode pedir por ali. Eu quero esse cronograma de estudo para passar para o meu adolescente, para o meu filho, para o meu neto. Aí a gente começa falando dele agora um pouquinho, mas o que você desenvolveu aqui? É por semana? É isso. Tem todas as semanas preparadas de amanhã, começa no dia 14 de agosto, até a semana do dia 16 de novembro. Então, aí tem todas as horas que o aluno precisa estudar e também todas as matérias que ele precisa estudar, que são as matérias mais recorrentes, mais importantes. Então, é só o aluno seguir exatamente o que está aí que ele vai fazer uma baita revisão. E não me esqueci também da questão da redação, que é super importante para o Enem, né? É uma nota muito importante, tem um peso alto para todos os cursos, e também a questão dos simulados. Não adianta ir fazer a prova oficial sem ter treinado essa prova oficial anteriormente. Então, planejei aí também para você os simulados. Que legal. E tudo isso a gente consegue encontrar no seu Instagram? Com certeza. Então vou deixar para vocês, tá? @curso.rairisfaete, tá? curso.rairisfaete com 2 T's, tá? Lá você encontra muitas dicas sobre isso, o cronograma de estudos para você poder ajudar aí o seu filho, o seu neto a arrasar nas provas e no vestibular e ganhar autoconfiança, viu, gente? @curso.rairisfaete com 2 T's. E pode pedir no WhatsApp aqui, a gente envia para vocês, tá certo? Esse cronograma tão legal que a Raíris mandou. Olha, aumentou, hein? Bastante gente mas tá a gente ansioso. sofre mesmo, né, gente? Lembrando, então, só para reforçar, a hashtag falando nisso, tem um par de convites do cinema para você ganhar, tá bom? Pode mandar perguntinha, algum comentário também. Lembra da sua época de vestibular? Comenta aqui com a gente e a gente traz o programa. Eu falei que deu nostalgia, né? Também pode ter dado para você que está assistindo o nosso programa. Verdade. Manda seu depoimento, tá bom? E tem mais pergunta direto da Açaí Colinas, vamos lá ver. Eu estou aqui no Açaí Colinas com o Gilberto e a Bruna. E o final do ano está aí, os vestibulares estão chegando. A Bruna já está na faculdade, mas o Gilberto teve um papel fundamental nisso, não foi, Gilberto? É isso mesmo. Procurando orientar, procurando trazer um pouquinho de mais bom senso, né? E criatividade, principalmente. Sem estudo não dá para a gente ir para frente. Como foi o que você preparou ela ali para fazer o vestibular? Durante alguns anos nós trabalhamos na questão da formação, principalmente a parte de textos, né? E você sente que a Bruna está colhendo os frutos desse preparo? Quem busca, quem estuda, no fundo vai conseguir alcançar aquilo que está buscando. Tem que correr atrás, né? Não tem almoço de graça. Não tem. E a minha pergunta é, qual a importância dos pais nessa fase tão importante de seus filhos quando eles estão prestando o vestibular?
Muito legal essa fala do Gilberto, né? De trazer esse equilíbrio, essa sensatez e essa experiência que os adultos realmente possuem, né? Para poder auxiliar os adolescentes e estudantes aí que tem em casa. Eu imagino, eu acredito muito que a segurança que os pais precisam passar para os filhos é um fator decisivo, determinante no resultado, na aprovação ou não, né? O aluno, intrinsecamente, ele se cobra muito de dar o resultado para a família, né? De dar esse orgulho, de viver esse processo da aprovação junto com a família, né? Isso é muito gostoso, porque querendo ou não, é um sonho também que não é só do estudante, né? É um sonho em conjunto, sonhado em família. Então, os alunos, eles acabam se cobrando também. Eu quero, né, realizar esse sonho, que é meu, mas é do meu pai, da minha mãe também. Quero dar essa aprovação para eles. Então, eles se cobram. E a partir do momento que eles enxergam que existe uma segurança, uma confiança dos pais, né, neles mesmos, de que está tudo bem também, caso não passe, de que outras oportunidades também vão existir e que de um ano para o outro é muito importante a análise, né, do que foi feito, legal, o que não foi legal, e assim arrumar para o ano seguinte, isso também é muito legal, é muito importante. Então, eu acredito que o papel dos pais nessa preparação é fundamental no quesito segurança, né, e apoio. Né? Tanto o apoio do ano, como tá tudo bem se não passar. Né? Eles falaram da redação, acho que é bacana a gente trazer também a importância da redação nesse momento, né? E como desenvolver. Então, eu sei que a redação é uma peça-chave para esse momento de aprovação, para a pessoa conseguir se colocar bem entre os candidatos. Quero dicas para o que é repertório que o adolescente precisa buscar para conseguir desenvolver. Como que a pessoa vai fazer uma redação que chame a atenção de quem está avaliando? Exato. A argumentação, a organização das ideias, né, é muito importante, é uma competência super alta nos critérios de correção de redação para o Enem. O aluno, ele precisa estar atualizado, né? Inclusive no CRF nós lançamos na semana passada o DCRF Times, que é um jornalzinho semanal de atualidades. Inclusive tem ele na nossa página também. O aluno, ele pode pegar. É o repertório, é o conhecimento de mundo, né? E trazer, levar ali para a escrita, para a redação. E como o Lucas disse, ela tem um peso super alto na prova do Enem, né? Nós falamos que a TRI, que é a teoria da resposta ao item para o Enem, da redação e da matemática, são as principais, ou seja, são as duas áreas que o aluno, ele consegue galgar uma nota muito boa. Então, estrategicamente falando, nessa reta final, o foco para a matemática e para a redação é primordial. Inclusive, refletir esse foco no cronograma que eu disponibilizei aí para os nossos telespectadores. Toda semana tem uma redação lá para os alunos fazerem. Qual que é os sinais, quais são os sinais de estresse ou cansaço que esse estudante pode apresentar aí, que os pais devem ficar alertas e entender que ou estão pressionando demais, ou está estudando demais, ou está, né? Quais sinais que esses estudantes apresentam? Me vem dois, Ana. O estopim curto para a conversa sobre estudo dos adolescentes e a reclusão, né? Eles se fecharem ir no quarto, com os amigos, no celular, não querer participar das conversas em família. Aquele jantarzinho, aquele almoço de domingo com a família, com a tia, que, né, que faz aquelas perguntas, e aí já passou, mas não passou ainda. Então, os alunos, eles começam a se afastar desse ambiente, né? Ou a responder de uma maneira super ríspida e super curta, para não dar margem para demais perguntas. E então, os pais fazem isso, né? Fazem. E de uma forma ou de outra, eu até concordo também, viu, Ana? Eles até estão certos. Então, os pais precisam ficar atentos, né, nesses pontos e ver se está pegando pesado, né? Deixar um ambiente um pouco mais propício para troca de ideias, para conversa, né? Para não existir cobrança. Quando o aluno, ele se sente muito cobrado, ele tende a não conversar sobre aquele assunto. É assim, batata, né? É que é interessante, né? Realmente, eu acho que não pode, tem que naturalizar, que é um momento difícil, é um momento, não é fácil. Então, tem que ter essa consciência de maneira muito clara para todo mundo que participa desse sistema, né? Exato. Então, uma maneira de facilitar e até ajudar você é o curso da Raíris, viu, gente? Ela criou algo incrível para o vestibular. Então, a gente traz aqui para vocês contato, curso.rairisfaet, para você seguir. Eu vou até destacar aqui que no link, você consegue abrir aqui no link, vou até pedir para o Gu tirar um pouquinho o G-Cego, olha só.
Tem um WhatsApp para conversar diretamente com eles. Tem o site que explica muito sobre o curso, a metodologia que ela criou e aulões também que você consegue baixar aqui, gente. Vale a pena você seguir, tá bom? Curso.rairesfet, tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo. Volta para o nosso assunto de hoje, lembrando que daqui a pouquinho tem para você um sorteio de convites do cinema, tá bom? Manda perguntinha então para nossa convidada sobre o tema de hoje, algum comentário também de estudos, vestibular, e você já vai participar do sorteio. Hashtag falando nisso. A primeira pergunta que a gente traz aqui para a Iris comentar e também responder, vamos colocar na tela? Olha só, o Maurício, ele é aqui de São José dos Campos, ele comenta o seguinte: Rairis, tem idade para desenvolvimento do cérebro? A gente pensa tanto no adolescente, tem como a gente pensar nisso nessa fase para ajudar ele? Não, com certeza. Na primeira infância é onde o cérebro mais se desenvolve, né? Onde vai construir ali todas as conexões, né? Onde vão haver também as podas neurais, a memorização de mais de 90%, né? Daquilo que a criança vai se desenvolver e levar para a idade adulta, né? Nessa fase, a gente fala mais de memorização do que, de fato, do desenvolvimento cerebral, né? Passar no vestibular exige muita estratégia, né? Não necessariamente ali o aprendizado específico, aprofundado de alguma matéria. E a memorização é uma grande aliada, né? Claro que o aluno precisa entender o conteúdo, mas ele precisa também rememorar, ou seja, lembrar da informação e acessar essa informação de maneira rápida na hora da prova, né? Então, a parte estratégica, ela está muito mais aliada nesse momento do que o desenvolvimento cerebral, que é mais mesmo na primeira infância, né? Claro que existe o desenvolvimento, mas não naquela explosão que a gente tem na primeira infância. Não, e aproveitando que a gente está falando de memorização, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos, né? Para decorar, para memorizar as coisas. Mas o que fazer na hora que dá aquele branco geral, pane no sistema, né? Na hora da prova, na hora do estudo? Como lidar com esse momento? Mudar a rota, né, da busca de informações. Então, se está na hora da prova e deu branco, então parar, olhar para a linha do horizonte, tomar uma água, ir para um outro conteúdo que não tem nada a ver com aquele que te deu branco. Então, se o branco veio na prova de matemática, não tente ir para biologia, física ou química, vai para linguagens, né? Vai para a parte ali de história, de geografia, vai fazer um briefing da redação. Se o branco deu na redação, dá um pulinho para a prova de matemática, né? Para a gente alternar as regiões do cérebro, né? Estimular regiões diferentes do cérebro. Tá certo. A Rosimara de Pinda, que inclusive esteve no Dog Fashion Day, um evento que a gente faz. Obrigado pela foto e recordação, minha querida. Ela comenta que a filha dela, a Silmara, está passando por esse momento, né? Está estudando para a prova da ETEC, ela tem 14 anos e vai fazer a prova para o ensino médio junto com o técnico. Como manter a calma nessa fase? Vamos reforçar? Com certeza, né? Aí para a família, o acolhimento, a segurança, né? E a ETEC, ela disponibiliza no site muitas provas das edições anteriores. Então, recomendo muito para que essa aluna, né, acesse esses documentos e simule aos finais de semana, uma vez na semana até a data da prova, um simuladinho. Isso vai ajudar muito essa aluna. Ó, a Aline está concorrendo ao nosso par de ingressos porque usou a hashtag falando nisso. Sou professora. Só neste ano fiz 6 provas para promoção por mérito. Muito importante essas dicas para a realização das provas. Que bom. Legal, né? Que bom que você está gostando, você é professora também. Aí já pode usar como dica para suas aulas, né? Tá aprendendo junto com outra professora que é a Raiz, querida. Na Marilena comenta aqui, ó. Eu ficava ansiosa sim. Hoje meu filho faz faculdade e ainda fico ansiosa, mas sei que ele é bom. Sempre presta atenção nas explicações dos professores e não estava em casa. No Enem se deu bem também. É importante a confiança do pai e da mãe na criança, né, no adolescente. Exato. Se você tem a dúvida, o questionamento da sua capacidade dentro de casa, imagina fora dela. Como o aluno, como a criança não vai se sentir o adolescente, né? Se meus próprios pais não acreditam em mim, imagina fora de casa. Então, a segurança é super importante. A gente até falou da ansiedade dos pais, né? Que, né, não pode dar essa cobrança toda, mas como fazer? Existem algumas frases para usar assim no dia a dia para equilibrar entre o apoiar e o cobrar, né, a criança? Porque também não pode largar a mão, também não pode impressionar muito, né? Então... O pai, Ana, nesse momento, ele assume muito o papel de orientador, né? E é importante que ele seja um orientador receptor.
tá? Então ele vai orientar a partir daquilo que ele recebe. Ele ficar o tempo todo perguntando, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? O que está acontecendo? Fez simulado? Qual foi a nota? Isso não é legal. É importante deixar o canal de comunicação aberto para que o aluno se sinta à vontade para levar essas informações e através dessas informações os pais aproveitarem essa oportunidade para se disponibilizar, para criar o vínculo, a conexão e tudo mais. Interessante. O Renato, que sempre está com a gente, obrigado, Renato, pela sua perguntinha. Ele comenta aqui, né? Obrigado por participar da enquete também e do sorteio, hashtag falando nisso. Ele fala que procura passar tranquilidade. Para treinar por o Enem, fazer um simulado de redação e pedir avaliação para IA. Interessante. Pode ajudar? Gostei, viu, da pergunta. Pode ajudar muito, né? Só que a gente precisa colocar um filtro, né? Ainda é uma ferramenta, agora a gente vai duvidar da IA, né? Mas ainda é uma ferramenta que não é 100% treinada. Existem ferramentas para correção de redação que são sim 100% treinadas para isso. Então, usar essas mais comuns, não recomendo, é um pouco arriscado. Até a IA escrever errado, né? Já peguei vários textos de IA com problemas de concordância, pontuação, consegue ortografia. Identificar ali o que veio de IA? Não, né? Nossa, consegue muito, né, Ana? Muito. Então, existem hoje plataformas específicas para correção de redação, né? Com trabalho automatizado que usa inteligência artificial, mas que é uma inteligência artificial treinada para essa correção. Então, esse trabalho eu recomendo. Agora, essas IAs genéricas, gerais, eu já fico um pouquinho com o pé atrás. Olha, a gente está falando bastante sobre cronograma de estudo, sobre ansiedade, sobre a preparação e tal. Mas eu acho que não só para os estudantes, como os pais, né, os avós que estão aí nesse momento com eles, é importante a hora do lazer também, né? Conseguir equilibrar o lazer com a dedicação para também ninguém ficar doido, né, nesse momento. Exato, Ana. O lazer, o momento de descontração em família, enfim, com os amigos, ele também ajuda ele faz parte do processo de aprendizagem e memorização, né? Então, não é só quando o cérebro está lá, na sua capacidade máxima sendo utilizado no estudo focado, né? A gente chama isso, Ana, de estudo difuso. É quando o aluno ele foca em outras coisas, mas o cérebro continua trabalhando em segundo plano. Então, o lazer, ele também favorece o aprendizado e a memorização. Tá certo. A Regina Célia comenta que sim, ela ficava ansiosa pelo filho, né? Diz que já se formou, mas na fase das provas, na adolescência, ela ficava extremamente ansiosa. Já tem um sorteio para vocês. Só para lembrar, se você quiser um cronograma que começa a partir de amanhã, de estudo, para preparar o seu filho, o seu neto, neta, para o vestibular ou Enem, pede para a gente pelo nosso WhatsApp. A Harris preparou um material incrível e ela está disponibilizando de maneira muito generosa para ajudar então a sua criança, tá certo? Pode mandar mensagem para a gente. Ó, a Márcia de Caraguatatuba, boa tarde. Meu filho já está com 20 anos. Sempre me diz que a memória está péssima. Eu estou estudando para concurso. Gostaria de saber como fazer para ativar a memória do estudo após a menopausa, porque tem isso, tem gente que está estudando ainda, né? Não só os adolescentes, mas tem pessoas que estão resgatando aí seus sonhos. Como é que faz para lidar com isso numa idade mais já avançada? Ana, vou ser muito sincera, eu não sei como a menopausa interfere na memória. Então, eu não sou capaz de responder essa pergunta da nossa telespectadora. Mas fica a dica para você seguir também, eu acho que para quem quer buscar até informação de como estudar, seguir o Instagram da Raíris. Porque seja qual for o curso que você vai fazer, com certeza você consegue aplicar no seu dia a dia, tá certo? Curso.rairisfaet. Aqui tem o endereço certinho para você visitar também, quem é aqui de São José da região. Quer entender mais pela internet, faz perguntinha, que todo mundo responde. Na verdade, eles têm uma equipe para acompanhar vocês e também cuidar de vocês, tá certo? Obrigado, Raíris, por trazer informação pra gente. Que bom, obrigada a vocês. Vamos de sorteio? Vamos! Vamos ver quem ganhou o nosso par de ingressos do Cinemark? Dole uma, dole duas. Quem leva hoje, então, o par de convites é a Mar, que tá na menopausa e vai assistir um filminho. Porque ela que fez a pergunta, não foi? Eu cheguei a conhecer pela foto. Foi, né? Foi ela. Amiga, vai passar o estresse da menopausa. Isso, ganhou um filminho aqui, ó, com acompanhante, tá bom? Obrigada, Raíris. Obrigada pela participação de vocês também. Amanhã tem um programa super especial também, viu? Pois é, a gente vai cuidar da saúde dos rins, tá certo? Você pode mandar perguntinha pra Nefrostar, a gente cuida junto com vocês. Beijo forte, obrigado pela companhia. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.